Minha namorada pediu um tempo por causa de um cara novo, então eu a deixei e me mudei para uma nova cidade. Agora ela está me perseguindo, os pais dela pediram desculpas e ela me quer de volta, mas eu me recuso a falar com ela. Eu, 34 anos, estou me perguntando se estou errado por me recusar a falar com minha ex-namorada, Sarah, de 29 anos. Em meados de 2022, conheci Sarah no trabalho e nos demos bem imediatamente. Me apaixonei por ela rapidamente e não demorou muito para começarmos a namorar. No entanto, no início do nosso relacionamento, Sarah terminou comigo por algo insignificante. Para piorar a situação, ela fez um escândalo na frente de todos no trabalho. Fiquei arrasado, mas não queria largar o emprego no início. Com o tempo, percebi que ainda sentia algo por ela, e ver ela todos os dias se tornou doloroso demais. Foi então que decidi pedir demissão e procurar um novo emprego. Morávamos perto um do outro, então nos encontramos com frequência nos meses seguintes. Começamos a conversar novamente, mas, embora eu ainda tivesse sentimentos por ela, não conseguia pensar em reatar. O que ela tinha feito me magoou profundamente. Depois de alguns meses, ela me disse que se arrependia de ter terminado comigo por algo tão insignificante. Ela admitiu que fazer isso na frente de todos era errado e que vinha pensando nisso desde então. Ela parecia genuinamente arrependida, e eu percebi que ela falava a sério. Sentindo que seu pedido de desculpas era sincero, perguntei se ela queria dar outra chance ao nosso relacionamento. Ela concordou e, no início de 2023, estávamos oficialmente juntos novamente. Um ano depois, as coisas estavam indo muito bem. Conversamos sobre casamento e sobre construir um futuro juntos, o que me fez sentir pronta para dar o próximo passo. Decidi surpreender ela com um pedido de casamento e comecei a trabalhar horas extras para economizar para comprar uma casa, para que pudéssemos nos casar logo depois. Não contei a ela por que estava trabalhando tanto, porque queria que fosse uma surpresa completa. Então, do nada, ela pediu um tempo. Fiquei surpreso e, quando perguntei o porquê, ela se recusou a explicar. Mais ou menos na mesma época, notei que ela estava falando sem parar sobre um cara novo no trabalho. Mas, de repente, ela parou de mencionar ele completamente, o que me deixou desconfiado. Confuso e magoado, entrei em contato com uma das minhas amigas próximas, Marcela, que ainda trabalhava no mesmo lugar que Sarah. Desabafei com Marcela sobre o que estava acontecendo e perguntei se ela sabia de alguma coisa. Ela disse que não, pois trabalhava em outro departamento, mas prometeu perguntar por aí. Alguns dias depois, Marcela me respondeu. Ela me disse que Sarah andava sentindo que eu estava distante ultimamente, principalmente por eu estar trabalhando horas extras e não sair muito. Marcela disse que alguns colegas de Sarah a estavam incentivando a dar um tempo, alegando que eu não a estava tratando bem e que não estava tão envolvido no relacionamento. Além disso, eles estavam tentando combinar ela com um cara novo do trabalho, dizendo que formariam um casal melhor. Contei a Marcela sobre meus planos de pedir ela em casamento e comprar uma casa para mim e para Sarah. Era por isso que eu estava trabalhando tanto, queria surpreender ela com algo grandioso. Depois de cerca de 2 semanas, a Sarah me ligou e pediu para nos encontrarmos. Concordei, mas disse logo de cara que precisava de uma explicação sobre o motivo de ela querer um tempo antes de podermos discutir qualquer outra coisa. Ela comentou sobre o quão distante eu parecia, dizendo que isso a fazia sentir que eu não estava mais tão envolvido no relacionamento. Eu disse a ela que, se tivesse conversado comigo sobre isso, saberia que havia um motivo para o meu comportamento, mas agora isso não importava mais. Então ela mencionou o cara novo no trabalho dela. Eu disse o nome dele antes que ela pudesse falar, e ela pareceu surpresa, perguntando como eu sabia. Eu disse a ela que não era idiota, que tinha notado como ela parou de falar dele de repente, depois de tanto falar dele. Ela jurou que nunca tinha me traído. Respondi que procurar alguém melhor ao primeiro sinal de problema poderia ser considerado traição por alguns. Naquele momento, eu disse a ela que não queria ouvir mais nada que ela tivesse a dizer. Não importava se ela queria ou não reatar, eu terminaria com ela de qualquer maneira. O término me machucou profundamente. Eu não aguentava mais ficar no mesmo lugar, então pedi transferência para minha empresa e usei o dinheiro que havia economizado para o pedido de casamento para recomeçar em uma nova cidade.
Conversando com Marcela, a amiga com quem eu havia desabafado antes, ela se desculpou. Admitiu que havia cometido um deslize e contou a Sara sobre meus planos de pedir ela em casamento e comprar uma casa. Marcela disse que Sara começou a chorar depois de ouvir isso. Gostei da honestidade de Marcela, mas isso não mudou o que tinha acontecido. Em meados de dezembro do ano passado, voltei para minha cidade natal para passar o Natal e o Ano Novo com minha família. Alguns amigos queriam organizar uma festa para reunir todo mundo, já que muitos de nós, inclusive eu, tínhamos nos mudado e estávamos visitando apenas para as festas de fim de ano. Sara também foi convidada. Mal interagimos naquela noite, apenas um rápido oi e uma rápida troca de olhares. Em dado momento, olhei para ela e a vi sorrindo enquanto conversava com um grupo de mulheres. Aquele sorriso me trouxe tantas lembranças. Percebi que ver ela ainda me fazia sentir da mesma forma que me senti da primeira vez. Apesar desses sentimentos persistentes, eu ainda estava triste e profundamente magoado com a forma como as coisas tinham terminado. Olhando para trás, também comecei a me culpar. Eu deveria ter prestado mais atenção em como ela estava se sentindo. Poderia ter contado a ela sobre o trabalho extra e por que eu estava fazendo aquilo. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mais tarde naquela noite, uma das minhas amigas mencionou que o relacionamento da Sara com o cara do trabalho dela tinha durado apenas alguns meses. Depois das férias, planejei voltar para a cidade onde estava morando. Assim, eu teria o sábado para resolver tudo em casa e me preparar para a semana seguinte, e o domingo para relaxar antes de voltar ao trabalho. Antes de sair, um amigo meu me ligou. Ele disse que tinha um favor para pedir em nome de outra pessoa e me avisou que eu poderia não gostar. Eu senti meu estômago embrulhar. Então ele me disse que era Sara. Ela estava se mudando para a mesma cidade onde eu morava para trabalhar na empresa de um parente dela e precisava de uma carona. Ele perguntou se eu podia levar ela. Nem pensei antes de dizer não. A ideia de ficar preso num carro com ela por horas era insuportável. Teria sido terrivelmente constrangedor, assim como a festa, e eu não estava preparado para passar por aquilo. Ele me disse que Sara e eu precisávamos conversar, mas eu não estava nem aí. Voltei para casa e, na semana passada, fui correr e parei para descansar um pouco em um parque quando ouvi uma voz familiar dizer oi. Era Sara. Ela tentou puxar assunto perguntando como eu estava e mencionando que não tivemos a chance de conversar na festa, mas eu a interrompi, dizendo que não queria falar com ela. Ela me disse para não agir assim, que precisávamos conversar, mas eu recusei. Ela perguntou como eu ainda podia ficar ressentido com ela depois de quase um ano e depois de tudo que passamos, mas eu disse que não era ressentimento. Fui muito honesto, disse a ela que pensar nela, falar sobre ela, ou até mesmo ver ela ainda dói muito, e que era por isso que eu não conseguia falar com ela. Ela disse que era exatamente por isso que precisávamos conversar. Não vi sentido. Simplesmente fui embora. Desde então, Sara tentou se aproximar de mim mais 2 vezes, e eu a rejeitei nas 2 vezes. Alguns dos meus amigos acham que estou sendo muito duro e que eu deveria conversar com ela para encerrar o assunto. Outros dizem que não é aceitável torturar ela para sempre pelo que aconteceu. Mas não é disso que se trata. Não guardo mais ressentimento ou sentimentos negativos em relação a ela. Até reconheço agora que compartilho parte da culpa. Mas ainda dói. Não consigo falar com ela porque é como reabrir uma ferida antiga que nunca cicatrizou completamente. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Depois de refletir bastante, decidi manter minha decisão de não falar com a Sara. Algo que esqueci de mencionar na minha postagem original, embora tenha contado a alguns comentaristas, é que a bloqueei em todos os lugares depois que terminamos pela segunda vez. Nos últimos dias, parece que a persistência dela começou a dar resultado. Alguns dos nossos amigos em comum, incluindo aqueles que inicialmente me disseram que eu deveria falar com ela, ficaram frustrados com as constantes tentativas dela de entrar em contato comigo.
Aparentemente, eles começaram a se voltar contra ela por causa disso. 3 dias atrás, Marcela, a amiga com quem eu desabafei na época, fez uma publicação nas redes sociais sobre stalkers. Ela não mencionou o nome de Sarah, mas muita gente entendeu o que ela quis dizer. Também vi vários comentários na minha publicação original sugerindo que Sarah poderia estar me stalkeando. O trabalho dela na mesma cidade e a coincidência de sua aparição no parque reforçam essa teoria. Aliás, sei que o tio dela tem uma empresa aqui, então talvez seja por isso que ela se mudou. Mas, sinceramente, não é problema meu, e não vou investigar. As coisas andaram mais calmas. Os amigos mudaram de assunto e Sarah não tentou entrar em contato novamente. Pelo menos até ontem. Assisti a um jogo de futebol na TV com alguns colegas de trabalho. Quando terminou, eu estava indo para o meu carro quando meu telefone tocou. Era uma das nossas amigas em comum ligando. Ela disse que estava conversando com a Sarah e perguntou se poderia me passar um recado. Suspirei, mas pedi para ela ser rápida. O recado era simples. A Sarah disse que entendia porque eu não queria falar com ela. Ela prometeu que não tentaria entrar em contato novamente, mas acrescentou que ainda acha que precisamos conversar. Disse que a porta está aberta se eu quiser. Disse à minha amiga que não tinha nenhuma mensagem para passar e pedi que ela não mencionasse Sarah novamente em nossas conversas. Se o que a Sarah disse for verdade, é um alívio, mas eu não ficaria surpreso se ela tentasse outra coisa. Talvez ela pense que me dar espaço me fará ir até ela, mas não vai. Esse capítulo da minha vida está encerrado. Agora, só quero me concentrar em mim. Provavelmente não serei mais ninguém tão cedo. Se tem uma coisa que aprendi, é que preciso conhecer melhor as pessoas antes de me jogar em um relacionamento. Também tenho refletido sobre o quão levianamente uso a palavra amigo. Essa é outra parte da minha vida que preciso repensar. Algumas das pessoas que chamei de amigas provaram que não se importam com os meus melhores interesses. Algumas pessoas sugeriram terapia nos comentários, e admito que é algo que tenho considerado. Por enquanto, estou me dando um tempo para me curar sozinho, mas se depois de um tempo eu ainda não me sentir bem, vou procurar. Atualização 2. Não há sinal de Sarah nas últimas semanas, e ninguém tocou no assunto em nenhuma conversa. Que bom! Então, na última semana recebi uma mensagem da mãe de Sarah. Ela disse que queria se desculpar pelo comportamento da filha e me pediu para ligar para ela. Sempre tive um ótimo relacionamento com os pais da Sarah. Eles são pessoas genuinamente boas. Mesmo durante os 2 términos, eles sempre foram respeitosos e nunca passaram dos limites. Eu realmente não queria mais falar sobre Sarah, mas também não queria ignorar a mãe dela. Depois de pensar por alguns minutos, decidi ligar para ela. No entanto, se ela tentasse me convencer a falar com a Sarah ou algo do tipo, eu encerrava a conversa educadamente. Quando ela atendia, colocava o viva voz para que o pai da Sarah pudesse participar. Eu meio que esperava ouvir a voz da Sarah também, mas felizmente isso não aconteceu. A conversa em si foi realmente muito boa. Eles começaram pedindo desculpas pelo comportamento recente de Sarah. Eu imediatamente disse que eles não tinham nada pelo que se desculpar, mas eles insistiram, dizendo que achavam que era a coisa certa a fazer. Eles também me disseram que não faziam ideia do que estava acontecendo até recentemente. Assim que descobriram, ligaram para Sarah e tiveram uma longa conversa com ela. O pai admitiu que era o tipo de conversa que ele esperaria ter com uma adolescente, não com uma mulher de quase 30 anos. Sarah prometeu a eles que ficaria longe de mim e faria terapia. Fiquei aliviado, não só por mim, mas por ela também. Tudo o que aconteceu entre nós não foi ótimo, mas eu sinceramente desejo o melhor a ela. Espero que ela encontre a felicidade. Antes de encerrarmos a ligação, agradeci aos pais dela e reiterei o quanto os respeitava e admirava. Agora, posso finalmente dizer com certeza que isso acabou. Sarah jamais trairia sua confiança. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!